e no site do professor Barros, nós temos o tema de hoje voltado para o Instituto da Legitimidade no Processo Coletivo. Né? Então, nosso roteiro é este: legitimidade no processo coletivo. Da mesma forma que a gente iniciou definindo o objeto do processo no campo dos processos individuais, né? Mostrando o conceito de direito subjetivo para apontar exatamente a ideia de que não era possível mais se explicar os direitos que surgiram com o progresso da sociedade, com o desenvolvimento da massificação das relações jurídicas, com o crescimento da população, com uma exigência de demanda muito massificante, e os direitos foram, logicamente, se transformando, não que eles não existiam, mas se transformando numa exigência de atualização e se trabalhar com esses novos direitos, foi o que a gente viu. Agora, como nós estamos estudando o processo coletivo, o grande problema é quando eu tenho um direito violado, né, vai se postular ou uma negociação amigável, ou a intermediação de alguém através de uma do chamado juiz arbitral, na justiça chamada também de privada, né, justiça privada, mas nós sabemos que ainda não é mais monopólio da atividade jurisdicional, não tem mais o monopólio como se afirmava muito enfaticamente de 20 anos para trás, mas a busca da solução dos conflitos através do judiciário ainda é a grande, vamos dizer assim, seara onde as pessoas buscam solução para os seus conflitos no âmbito do judiciário. Hoje, o Código de Processo Civil incentiva o máximo possível outros meios de solução do conflito, chamados meios extrajudiciais, mas o judiciário ainda é o grande sumidouro, né, da solução dos conflitos. Não é? Pois bem, agora, quando se tem um conflito no âmbito dos direitos individuais, esse conflito é resolvido através dessas formas, extrajudiciais ou judiciais. Mas quando é uma forma judicial, mesmo uma forma judicial, você tem que ajuizar uma demanda. Ao ajuizar essa demanda, que é a ação, né, aí você tem que ir buscar o seu direito. Se você vai buscar o seu direito, quem é o legitimado para ir buscar o seu direito? Você mesmo. Então, você é quem vai a juízo, em seu próprio nome, defender o quê? O seu direito. Porque o direito subjetivo é uma faculdade, né? Que é assegurada pela ordem jurídica, né? Para você ser titulado de um determinado direito dentro dos limites e condições impostas por essa ordem jurídica. Esse direito sofrendo uma ameaça ou uma lesão, qualquer que seja a circunstância que leve ao efeito que vier a se procurar obter nessa demanda, você é quem, como titular desse direito, terá que buscar a postulação da reparação ou da impossibilidade ou impedimento ou suspensão dessa lesão. Bom, então é o que se denomina na doutrina comumente de legitimidade ordinária. A legitimidade ordinária ela ou legitimidade ad causa, né? Ela é entendida como aquele que é titular de um direito material ou participa de uma relação de direito material em qualquer circunstância
e venha sofrer uma lesão no que tange a essa relação jurídica de direito material, e é quem vai buscar a reparação ou evitar a lesão, não é? Isso é a legitimidade ordinária, que se traduz numa expressão muito interessante, que o que é a legitimidade ordinária? É alguém que vai a juízo em nome próprio defender direito próprio. O direito é de quem? É o meu direito. Quem é que vai a juízo? Sou eu mesmo. Então você vai em nome próprio defender direito próprio, que é o seu direito. Só que nós vimos aí, pelos direitos coletivos, né, que as coisas nos direitos coletivos não são assim. O direito coletivo ele não é o meu direito. O direito coletivo é o nosso direito. Seja ele difuso, coletivo estrito sensu ou individual homogêneo. Não é? Pois bem, em razão dessa circunstância, é por isso que nós vimos naquela evolução doutrinária de alguns autores italianos que uma das coisas que eles se preocuparam bastante foi com relação à questão de quem era titular ou legitimado para buscar legitimado da ação, ou titular, aliás, da ação. Quem era o titular da ação para buscar direito que não é meu? O direito é nosso, é de todos. Todos é um direito difuso. Pertence a um grupo, categoria ou classe, um direito coletivo, estrito sensu. É um direito de diversos titulares, centenas, milhares de titulares. Quem é que vai a juízo buscar esse direito? Aí é que está o problema. Então, o conceito de legitimidade ordinária não era suficiente. Eu ir a juízo em nome próprio, defender direito próprio. Nenhuma das duas coisas se casa no processo individual. Aliás, no processo coletivo. É um conceito que se aplica muito bem à ideia do processo individual, do direito individual, do meu direito subjetivo material, que eu tenho que utilizar um outro direito subjetivo, que é um direito subjetivo instrumental, na defesa desse meu direito material. Aí eu já estou falando daquela divisão das relações jurídicas com aquelas escolas e autonomia do processo, por volta de 1860, 50, 60, por aí. Não é? Muito bem. Aparentando esse instituto, nós temos o que no sistema jurídico? Nós temos a representação, a gestão de negócio. E como é que se dá a representação? Bom, a representação, nós temos a representação das pessoas incapazes, dos menores, dos incapazes. Nós temos a representação da capacidade postulatória, que é do advogado. E como é que é essa representação? Essa representação, primeiro, eu não sou o titular do direito. O direito é de outrem. E aí eu vou a juízo como representante na condição de quê? Na condição só de representante. Em nome do representado, certo? Para defender um direito do representado. Por isso que uma ação, quando é ajuizada por um menor, o nome que consta da demanda é o menor, representado por seu pai, o responsável, quem for, ou um incapaz representado pelo seu responsável também. Então, o nome que vai constar na demanda é o dele, não é o do representante. Porque o direito é de quem? É do representado. O titular do direito não é o representante. Ele já não é o titular do direito. E quem vai a juízo também não é ele. Ele vai na condição, só na condição de representante. Está dentro das figuras dos sujeitos do processo, mas não como parte, certo? Então, nós temos o Instituto da Representação, eu chamaria aqui da representação simples, certo? Que é alguém ir a juízo em nome de outrem defender direito de outrem. Esse aqui é o detalhe. E a gestão de negócio? A gestão de negócio, que é um instituto que vocês estudaram, lá em Direito Civil,
ela também se caracteriza por essa mesma circunstância. O gestor de negócio vai a juízo em nome de outrem defender direito de outrem, certo? Pronto. Então, o legitimado ordinário vai a juízo em nome próprio defender direito próprio. O representante e o gestor de negócio vai a juízo em nome de outro e defender direito de outro. E como é que fica a questão do processo coletivo? Aí a questão do processo coletivo, nós temos dois parâmetros para trabalharmos. Um é o parâmetro do sistema americano, não é? O sistema americano que aqui eu invoco o sistema americano das ações de classe, daqueles direitos que se caracterizam lá nos Estados Unidos como correspondendo no Brasil aos nossos direitos individuais homogêneos, tá certo? A essa hipótese. E nessa hipótese, lá no sistema americano, o que é adotado é a teoria da representação adequada. Como é essa teoria da representação adequada, professor? Bom, essa teoria é o seguinte: como o direito é titularizado através de diversos titulares, não é? Então, lá no sistema americano, ou alguns desses titulares de direito vai a juízo, quando ajuiza uma ação coletiva, que nós chamamos de coletiva, que lá chamam de classe, certo? Quando eles ajuizam uma ação de classe, né? Então ele ajuiza como representante dos demais titulares desse direito e como defensor do seu direito, da parte que lhe toca nesse direito. Que ele também é titular de direito e é divisível, quantificável, identificável o titular e os titulares, os outros titulares, é quantificável, certo? Bom, aí lá, o sistema que existe como legitimidade é o da teoria da representação adequada. Essa teoria da representação adequada tem essa característica: alguém vai a juízo em nome próprio, defender direito próprio, naquilo em que ele é titular, porque quem pode ser legitimado é só alguém que possa ser titular, e na condição de representante. Ele, na realidade, é a teoria da representação adequada por essa circunstância. E como representante dos demais, ele, na realidade, vai lá defender direito de outro em nome de outrem. Esse aqui é o detalhe. Agora, ao mesmo tempo, ele também está defendendo o seu direito próprio. E aí, como ele está defendendo o direito próprio, ele vai a juízo também em nome próprio, defender o direito próprio. Essa é a diferença da teoria da representação, que eu chamo simples, comum, e a teoria da representação adequada, que existe no sistema americano nas ações de classe. Essas ações de classe são ações em que ensejam a possibilidade de se buscar direitos coletivos que no Brasil se denomina de individuais homogêneos e guardam as mesmas características do sistema americano. Por isso que aí no roteiro, se vocês olharem, eu até cheguei a repetir aquela mesma dosagem lá com relação a essas características do direito coletivo americano para efeito das ações de classe, né? O número de interessados, a ocorrência do fato de direito ser comum, o pedido de defesa ser iguais. Aí vem aqui agora a certificação de que os representantes da categoria estejam técnica e adequadamente instrumentados para atender ao interesse da classe. Aí aqui eu falei, essa característica nós não tínhamos analisado essa característica. Por quê? Porque eu disse que só iríamos analisar quando fosse trabalhar com a questão da legitimidade, porque é onde ela se adequa. Mas a gente tem aí um questionamento de João Barbosa. Pode falar, João. Professor, o senhor estava falando da representação adequada, né? Eu lembrei de um artigo que tinha lido esses outros dias,
e que ele trata, né, que, como o próprio nome diz, essa representação no sistema das ações de classe americanas, elas têm que ser tão adequadas que o juiz ele precisa atuar ex officio, né, durante todo o processo, para verificar se o representante, o legitimado ali, ele está de fato e coerentemente representando os interesses da classe que ele está lá para representar. Então, você vê que tem um controle bem rígido, bem... É exatamente isso daí, meu Barbosa, que está aqui nesse requisito. A certificação de que os representantes da categoria. Os representantes aí, diga-se o seguinte: como pode ser um ou alguns, vamos admitir que sejam 2 ou 3 autores da ação e tenha 100 mil pessoas que vão ser beneficiadas, certo? A questão é essa. As 100 mil pessoas não são esses representantes. Os representantes é 2 ou 3 pessoas que são autores da ação. Aí o que é que olha aí como é que o sistema lá exige? Uma certificação. A certificação aí é a constatação de que os representantes da categoria, olha, estejam técnica e adequadamente instrumentados para atender ao interesse da classe. O que é técnica e adequadamente instrumentado? Primeiro, ele também é titular desse direito, porque se ele não for titular do direito, ele não pode ser um legitimado para essa ação lá. Olha aí as coisas como são interessantes. Segundo, ele, na realidade, tem conhecimento suficiente para a defesa do seu direito e dos outros, principalmente, porque é por isso que você, nesse artigo, viu aí que a preocupação grande era com a preparação dele para a defesa dos outros, porque o dele ele vai saber defender direito. E os outros, dos outros, ele está sabendo também. Ele está preparado, ele sabe das consequências, dos efeitos que pode advir com a vitória e com a derrota. É exatamente isso. Eu queria, João Barbosa, que se você pudesse disponibilizar esse trabalho aqui para a gente, tá certo? No nosso grupo, ok? E aí, Bruno, a gente pode colocar no SIGA e para a gente trabalhar isso e ter material para ser discutindo e aperfeiçoando, aprofundando nossos conhecimentos a respeito da matéria, tá certo? Você consegue, João Barbosa, isso? Se for. Posso sim, professor. Eu Pronto, mando o se PDF no você, grupo. se você puder disponibilizar no nosso grupo, eu agradeço, tá certo? Mando E é sim. assim, minha gente, quem tiver trabalho, viu alguma coisa, uma obra, por favor, só faz engrandecer aqui o nosso grupo. Nós estamos aqui todos estudando junto o assunto, tá certo? Então, olha, é exatamente isso aqui, certificação de que os representantes da categoria estejam técnica e adequadamente instrumentados para atender os interesses da classe. Exatamente isso. É por isso que essa característica eu não dei naquele momento. Eu não ia adiantar eu falar sem ter uma sequência do que eu venho explicando para poder a gente entender. E deságua exatamente nessa ideia aí. E aí, esse trabalho deve indicar, o juiz é muito rigoroso com essa legitimidade, entendeu? Ele há uma audiência prévia para ele questionar tudo a respeito do assunto em audiência para que o legitimado fique ciente e consciente de que ele vai ter uma responsabilidade muito grande e tudo que o juiz. Porque as justiças fora do Brasil elas são mais ou menos sérias, né? Então, uma coisa que é muito séria é essa questão de legitimidade. Em todo o mundo, há uma audiência prévia, como ocorre no Brasil. Só que no Brasil, até hoje, ninguém sabe a audiência prévia. Se perguntar, qualquer pessoa formada, que seja juiz, promotor, advogado, os profissionais que tenham 10, 20, 30 anos de profissão. Você diga, essa audiência prévia é para quê? Todo mundo vai responder. Para fazer uma conciliação. Vai ou não vai? Me diga se vai ou não vai. Em todo mundo, ela também é possível se fazer até uma conciliação. Assim também é no Brasil. Só que no Brasil ninguém sabe qual é a outra grande finalidade dessa audiência.
No mundo inteiro ela existe também. A outra grande finalidade dessa audiência, no mundo inteiro, e é o que o primeiro juiz mais se preocupa, sabe o que é? Definir o interesse jurídico da demanda. E como é que ele define o interesse jurídico? Ele vai e pergunta para o autor: por que, é que você veio juizar essa ação? Seus problemas não é para ser resolvido aqui na justiça, não. É desse jeito que um juiz na Alemanha, na França, na Itália, nos Estados Unidos, ele pergunta ao autor: por que, que você entrou na justiça com esse processo? Não era coisa que ele pergunta. Ele diz: não, é porque eu tenho um contrato disso assim, assim, e a parte não conta. Aí ele vai e se vira para a parte. E por que, que você não cumpriu o contrato? Então começa aí o debate. Aí a pessoa diz: não, eu não cumpri por isso, por aquilo, aquilo. Aí, se for uma coisa relevante que ele veja, ele diz: olha, isso não é um problema que é para a justiça, não. Isso aí é uma questão de picuinha. Qual é a dúvida que você tem em cumprir? Ele vai para. Qual é a dúvida que você tem em cumprir isso daí? É isso, assim, assim, assim. Aí ele vai verificar se tem realmente fundamento aquilo que ele está dizendo. Se tem plausibilidade, aí pergunta para o autor: e por que você não aceitou isso? Não, ele vai dizer por isso. Aí cada um tem que justificar para chegar à conclusão de ter interesse. Aí ele vai e diz: mas me diga uma coisa, isso não precisa de justiça, não. Por que vocês não chegam a um denominador comum assim, assim? Se for uma questão de fato que seja superado o obstáculo, ele diz: não, você cede nisso daqui, ele cede naquilo, e você chega a uma conclusão. Se for uma questão de interpretação de direito relevante, aí ele pode dizer: olha, vocês conversam com o advogado, talvez esteja superado. Se não for, está certo. Aí a ação se justifica, porque eu vou ter que dizer o direito. Olha, 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 pelo amor de Deus, como é. É assim, desse jeito que eu estou dizendo. Agora, no Brasil, o juiz nem pergunta essa parte. Por que você ajuizou uma ação? E pergunta ao réu: por que você não cumpriu? É o principal. Sabe para quê? Para definir o interesse. Sabe por quê? Em todo o globo terrestre, processo é uma coisa séria, primeiro. Segundo, é excepcional. Processo não é uma coisa para se resolver os negócios através de processo na justiça, não. No Brasil é assim. Você, fulano vai pagar, mas não. Ah, então vou para a justiça. É assim, é como se fosse uma brincadeira de jogar uma biloca, uma coisa assim. Joga isso daí, se acertar bem, se não acertar. É desse jeito. Aqui, processo é brincadeira, né? Tem os processos sérios, como lá tem também. Então, é por isso que eles resolvem logo nessa audiência cerca de 80% das questões. Ele diz logo: não, aqui não. Primeiro, os juízes no mundo inteiro ele tem aversão ao processo, porque vai ter trabalho. Quem vai fazer lá não é um assessor, não. Quem faz tudo é o juiz. Ele vai fazer audiência, ele vai estudar o processo, ele vai fazer a sentença, decidir a questão fática, a questão de direito. Ele não tem nenhum assessor em nenhum lugar do mundo para fazer uma decisão judicial. Em nenhum lugar do mundo existe isto. E eu provo. E quem quiser pagar a passagem, me pague, que nós vamos lá, tanto na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, a Europa toda a gente anda. Eu não faço questão, me pague, que eu sei provar isso daí, que eu mostro a você. Vamos para Nova Zelândia, vamos para a Austrália, já estive nesses lugares. É assim. Já estive na Europa, é assim. O sistema americano é assim. A partir da Suprema Corte, sabe quantos assessores tem na Suprema Corte? Assessor para fazer coisa? Nenhum. O que existe é um assessor em todos os tribunais, no mundo inteiro, de pesquisa. Ele só faz munir o juiz de pesquisa doutrinária e jurisprudencial, nacional e estrangeira. E ele faz a pesquisa e entrega ao juiz. Isso aqui é assim, assim, isso aqui é desse jeito, aqui. Se precisar traduzir, ele traduz, traz traduzido, faz tudo isso aí ele faz. Mas nem o relatório do processo é feito em lugar nenhum do mundo. Agora diga que é mentira minha, me paga a passagem, vamos lá, para provar, em qualquer lugar do mundo. Agora, por que isso não é falado no Brasil? Interesse de reserva de mercado, de emprego e de se gastar muito dinheiro com a burocracia e com o inferno do processo. 90 milhões de processos, 60 milhões são repetidos.
60 milhões são repetidos. Esses 60 milhões não vai ter lá em lugar nenhum, porque lá não se repete um processo. Quem ajuiza uma demanda rigorosamente igual, ele vai ter uma multa tão grande que nos cursos que eu fiz, e nas visitas e tudo, ele tem uma multa tão grande que ele, no resto da vida ele não se apruma mais. Então ele não vai ajuizar uma ação. Só uma, ele já se desmantela na vida. A partir do advogado. Entendeu? Vai repetir uma ação. E um tribunal vai julgar uma ação que os tribunais já julgou. O tribunal de qualquer lugar do país já julgou aquela questão. Como é que eu vou levar de novo para quê? Para o tribunal ou dizer ou desdizer? Como é que o tribunal desdiz o que disse? E como é que ele tem que repetir o que disse? Para eles não existe lógica nisso. Se ele vai repetir, então é inócuo. Se ele vai desdizer, então não deveria ter dito a primeira vez. Por isso que você chega lá, vai estudar um caso de quando? Da década de 60, de 30, de 40. Você pensa que vão trazer um julgado de um mês, de um ano, 2, 3 atrás? Só se tiver havido uma inovação de alguma coisa, aí ele diz, olha, o caso de tal coisa agora levou em consideração tal aspecto. E a partir agora de 2020, nós temos que trabalhar isso também. Só se tiver uma coisa dessa. Se não tiver, meu amigo, vai ser uma causa lá da década de 70, 60, 30, 40, de um século passado, de 2 séculos. É assim. Agora, em qualquer lugar do mundo, é assim. Se quiser, vão lá para ver. E diga que eu estou mentindo. Certo? Minha gente, é uma questão cultural, é uma questão de cultura, de educação, de forma de pensar, de um povo. A questão cultural não é. Aí você pergunta, e tem uma lei obrigando a vincular a decisão? Não, não tem lei nenhuma obrigando a vincular. É uma questão de lógica. Como é que o judiciário já se pronunciou sobre o assunto e ele vai se pronunciar de novo sobre o mesmo assunto? Não é, isso não entra na nossa mente, não entra na nossa cabeça uma história dessa. Como é que se pode raciocinar uma coisa dessa? Não existe isso. É por isso que existe o seguinte: a sociedade mudou, é um outro regime, é uma outra coisa, houve uma ruptura de regime, houve uma ruptura disso. Aí está certo, pode até mudar o pensamento, a legislação, mas com uma ruptura muito séria. Mas não, é a mesma sociedade, o mesmo costume, as mesmas coisas. Isso não tem que mudar, não. O quê? Mudar o quê? Uma compra e venda é uma compra e venda a vida inteira. Essa é uma questão muito interessante, que seria muito bom que vocês tivessem uma noção dessa, eu ouvisse falar disso, além de minha pessoa, né? Para vocês verem o que é uma cultura, o que é um pensamento firmado, o que é uma civilização com milhares de anos e não com dezenas, centenas, 5 séculos. O que diabo do Brasil tem nada? Nós somos uns pobres coitados. Agora nós já estamos começando a amadurecer, como dizia um professor meu, o grande professor Mário Moacir Porto, agora nós já estamos até criando santos, já tem santo. Porque quando eu estava na faculdade, ele ainda dizia o seguinte: o Brasil é tão pobre, é tão atrasado, é tão inculto, que nem santo tem. Não tinha, na época não tinha santo nenhum ainda. Há 30 anos atrás não tinha nenhum santo no Brasil, do Brasil. Está vendo como são as coisas? É o quê? Uma cultura pobre. Não tem cultura, não tem tradição, não tem nada. Tem nada. E eles não precisam de ter lei para isso. Não. Essa questão de dizer que uma lei para vincular a decisão, meu Deus, isso não existe. Na cabeça dele não existe. Pois é, são essas coisas assim que a gente precisa saber para poder se entender e não ter aquele horizontezinho tão curto que não dá 2 metros de distância da ponta do nariz. Aí é pobreza franciscana em termos de conhecimento, de saber das coisas, certo? Bom, minha gente, então nós temos aí as seguintes teorias. Teoria da legitimação ordinária ou da legitimidade ordinária, teoria da representação, eu vou chamar de simples, tá certo? Comum,
teoria da gestão de negócio, tá certo? Teoria da representação adequada, que é o sistema americano, para as ações de classe. Quando se trata de direitos difusos no sistema americano, não é dessa forma. Tá certo? No sistema americano, a forma é sempre a defesa de direitos difusos ser feita, é como no sistema europeu também, através de associações na defesa daquela espécie de direito. Certo? Eles também lá não têm associações de defesa de classes. Não. Por quê? Porque eles não têm, não tem a questão da repetição, né? Eles têm a questão da defesa de direitos em matéria de meio ambiente, em matéria de consumo, aí está certo, mas que se caracteriza por aquela indivisibilidade, não quantificação, não identificação dos seus sujeitos, porque é rigorosamente igual e se funde entre todos os membros daquela coletividade ou daquele grupo, categoria ou classe. E aí essa defesa dos direitos difusos, principalmente em matéria de meio ambiente, que é muito debatido isso no sistema europeu, de qualquer país da Europa, e no sistema americano, é através de associações que ajuizam uma ação na defesa do direito difuso, na defesa do direito de todos. Associação, aí você vai definir as coisas tudo pelo objeto que tem essa associação. Vamos falar mais disso daqui mais à frente, tá certo? Nessa questão da legitimidade agora. Muito bem. Então, nós temos aí já essas 3 ou 4 teorias de explicação da legitimidade. Agora, o sistema brasileiro adotou alguma dessas teorias para o processo coletivo? Não. Não adotou essas teorias. O sistema brasileiro adotou qual teoria? A teoria da legitimidade extraordinária, ou legitimidade anômala, ou substituição processual. Certo? Esse é o sistema brasileiro. Ou teoria da imposição legal. Eu gosto, eu nominei essas teorias também de teoria da imposição legal. Como é essa teoria, professor? Essa teoria é o seguinte: ela se explica pela seguinte situação. É alguém que vai a juízo em nome próprio defender direito de outrem. Como é que é dada essa legitimidade? Essa legitimidade é dada na forma do artigo, acho que é 18 do Código de Processo Civil. Era o artigo 6º do anterior, o novo, eu sei assim, mas às vezes não fico muito seguro nos números. Se você puder expor aí, Bruno, eu colocar o artigo 18 do atual Código de Processo Civil. Esse artigo 18 diz que para defender o seu direito, alguém vai a juízo em nome próprio defender o direito próprio. Salvo quando, é mais ou menos assim, salvo quando autorizado por lei. Salvo quando autorizado por lei, alguém vai a juízo em nome próprio defender o direito de outrem. Certo? Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que nós estamos diante... Olha, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Olha, direito alheio, defender em nome próprio, não pode. Você só pode defender direito em nome próprio, o seu direito. Agora, salvo, aí vem a segunda parte do dispositivo, né? Salvo as hipóteses, né? Cadê aqui? Salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. É exatamente esse salvo aí que caracteriza-se a chamada substituição. Olha, são 4 denominações que eu vou dar apenas para um instituto jurídico só. Substituição processual, legitimidade extraordinária, legitimidade anômala ou teoria da imposição legal. Olha, teoria da imposição legal, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Teoria da imposição do ordenamento jurídico, se não for para fugir da expressão legal, tá vendo? Salvo quando autorizado pela ordem jurídica. Quando é autorizado pela ordem jurídica, alguém pode ir a juízo, quando a lei prevê expressamente, alguém pode ir a juízo em nome próprio defender direito de outrem. Certo? Olha aí.
Mas isso existe quando? Quando a lei assim autorizar. Quando é que a lei autoriza? Nos casos da legitimidade do processo coletivo, em todos os casos. Então, no processo coletivo, a regra é a legitimação extraordinária. No processo civil individual, nossa, isso é muito raro. Um caso ou outro se conta assim nos dedos de uma mão. A realidade é essa. Aí é por isso que tem salvo. Só que para o processo coletivo, o sistema que se adotou no Brasil, é da teoria da legitimidade extraordinária, certo? A legitimidade extraordinária é alguém que vai a juízo em nome próprio defender direito de outrem. Aí nós temos o quê? Vou dar aqui os exemplos de algumas legitimidades que nós temos. Nós temos o Ministério Público. Nós temos associações de defesa de meio ambiente, temos associações de defesa de determinadas classes ou categorias, temos sindicato, certo? Temos as entidades de classe, elas vão a juízo em nome próprio. Agora, defender direito de quem? Não é dela. O direito não é dela, ela não é titular de direito nenhum. O Ministério Público não é titular do direito difuso, coletivo do Distrito Centro, nem individual homogêneo. Ele não é titular de nenhum dos direitos. Ele é o quê? Ele é um órgão do poder público legitimado para ir a juízo em nome próprio, porque a lei diz que ele é o legitimado. Olha aí. Quando a lei diz quem são os legitimados, no mandado de segurança coletivo, um exemplo, no mandado de segurança coletivo, quem são os legitimados? Partido político, com representação do Congresso Nacional, sindicato, associação, entidade de classe, tá vendo? Ação civil pública, Ministério Público, União, as entidades de direito público, da administração direta ou indireta, associações, no Código do Consumidor, a mesma coisa, e por aí afora. Nós vamos ver isso daí, um por um, de cada espécie de ação no Brasil, tá certo? Para vocês verem como é. Então, isso é o que se chama teoria da legitimidade extraordinária, ou legitimidade anômala, ou substituição processual, ou teoria da imposição legal ou da ordem jurídica. Ok? Aí nós resumimos as teorias no seguinte. Teoria da legitimação ordinária. Alguém vai a juízo em nome próprio defender direito próprio. Teoria da representação comum, simples. Alguém vai a juízo em nome de outro e defender direito de outrem. Teoria da gestão de negócio, a mesma coisa. Teoria da representação adequada. Alguém vai a juízo em nome próprio, defender direito próprio e na condição de representante como em nome de outro e defendendo direito de outrem. Isso é a teoria da representação adequada. E, por último, a teoria da legitimidade extraordinária. Alguém vai a juízo em nome próprio defender direito de outro. Quando é que acontece isso? Quando, assim, o legislador determina. Então, nós só sabemos quem é um legitimado diante do texto da lei. Certo? Se não tiver na lei um legitimado para o processo coletivo, não existe legitimado para aquele processo coletivo. Por exemplo, a ação de improbidade administrativa que foi alterada agora, né? Ela tinha como legitimado quem? O Ministério Público e as entidades que sofriam as consequências do ato de improbidade. Na reforma, foi tirado as entidades que sofrem as consequências do ato de improbidade. Ficou como legitimado da ação somente o Ministério Público. Está vendo? Como é o legislador que faz, então o legislador põe, o legislador tira, o legislador cria, e assim por diante. Entenderam aí? O legislador cria, tá certo. Agora, o judiciário não pode criar, nem inventar um legitimado, não. Embora a gente tenha, mas na frente eu vou explicar, lá na frente nós temos um legitimado no Brasil, criado por jurisprudência, do Supremo. Mas isso eu vou explicar lá, que só vai ser compreensível lá na frente. Okay? Professor? Sim. É interessante o senhor citar isso, porque apesar de, salvo engano, não ter, né, uma previsão legal, assim, expressamente, mas a jurisprudência, ela tenta dar uma limitada, né, tentando guardar a atuação do legitimado coletivo naqueles casos que ele guarde uma certa pertinência, né, com o direito que está ali tentando ser defendido. Certo. Nós vamos ver duas coisas que a jurisprudência faz.
nós vamos ver a questão da legitimidade, da pertinência temática, mas a pertinência temática não tira a legitimidade, apenas ela restringe para que, por exemplo, uma associação de âmbito nacional, por exemplo, que tem legitimidade na defesa de seus associados, um exemplo, ela não venha ajuizar toda e qualquer ação de qualquer espécie de direito violado. Ela só pode ajuizar uma ação concernente à violação dos direitos de seus titulares, certo? Aí uma associação na defesa do patrimônio histórico do Rio Grande do Norte, um exemplo. Ela só pode ajuizar uma ação que diga respeito à defesa de algum patrimônio histórico do Rio Grande do Norte. Ela não pode ajuizar uma ação para a defesa do patrimônio histórico de Pernambuco, da Paraíba e assim por diante. Entendeu? Nós vamos trabalhar esse assunto mais na frente. Eu quero só dar aqui logo uma ideia, certo? E outra coisa que ele limita, a jurisprudência limita muito na jurisprudência, principalmente do Supremo e do STJ. Aliás, que os dois foram quem definiu isso e a palavra ficou com eles mesmos. É a questão da legitimidade, principalmente do Ministério Público, vamos trabalhar isso, em determinadas ações, em determinados direitos. No processo coletivo na defesa de direitos individuais, a restrição é muito grande da jurisprudência do Supremo e do STJ, da legitimidade do Ministério Público, coisa que não está no direito, nem na Constituição, nem nas leis. Mas eu vou explicar isso lá bem direitinho quando a gente for trabalhar com a legitimidade do Ministério Público, que é uma das espécies, tá certo? Não se preocupe que todos esses pontos vão ser tratados com os mínimos detalhes. Vocês vão ver que nós temos muita coisa para ver, tá certo? Bom, minha gente, agora que ficou claro como é que se dá a questão da legitimidade no processo coletivo, e para poder a gente entender isso, tem que vir lá da legitimidade ordinária para ver que não era possível se defender o direito coletivo através de uma legitimidade ordinária, o conceito não se encaixa, não dá para explicar. É por isso que teve que se estudar essa situação. E aí vocês vejam o seguinte, nós falamos do sistema americano, né? E quando nós vimos aquela evolução doutrinária que os autores italianos tentaram trabalhar a questão da legitimidade, o que foi que eles trabalharam? Eles trabalharam um problema que era o que já existia de forma conhecida, que era a legitimidade da representação, de alguém representar os demais. Pode olhar no roteiro anterior, entendeu? Que vocês vão ver que tem lá no roteiro que um dos autores defendia que quem deveria ser legitimado seria aquele que fosse o titular do direito, entendeu? Ora, isso para os direitos individuais homogêneos no sistema jurídico brasileiro é explicável, mas para o direito difuso, quem é o titular? Não é todos? São todos? Como é que eu posso explicar isso para o direito difuso? Não tenho como explicar, tá vendo? Por isso que mesmo no sistema americano também, para as ações de classe, que é o mesmo sistema em inglês, né? Para as ações de classe, é um representante. Mas para as ações... por quê? Porque os direitos, na realidade, eles são individuais, plúrimos. Mas para a ação de defesa do direito difuso, que é uma ação na defesa do direito de meio ambiente, na defesa de direito do consumidor, de uma propaganda enganosa, uma coisa assim nesse sentido, não se presta a ser essa legitimidade. Essa legitimidade vai para onde? Bom, aí lá eles colocam, olha, é preciso que se crie uma associação. Aí o raciocínio de lá é diferente. É preciso que se crie uma associação na defesa daquela espécie de direito. Olha, uma associação que não é o titular do direito, mas faz a defesa daquele direito para que ela vá a juízo defender os direitos, que é de toda a coletividade, mas o legitimado é ela. Aí termina sendo uma forma que nós temos no Brasil também. Nós temos no Brasil, primeiro, todo o sistema de legitimidade do processo coletivo é dessa forma. Mas nós temos uma forma que é igual a deles lá, que é uma associação na defesa de direitos difusos, de determinado direito difuso, e que ela tem a legitimidade para a defesa daqueles direitos difusos. Certo? Esse é um detalhe interessante. Esse aspecto é muito relevante. Ok?
Bom, quem quiser fazer pergunta pode ir, para ir ajudando aqui a coisa. Bom, eu coloquei aqui o sistema americano, a admissão de demanda isolada de vários membros, isso aqui a gente já viu. Quanto à legalidade da conduta do opositor do grupo, ou cria risco de decisões concernentes, isso aqui eu já expliquei. O opositor do grupo agiu, recusou-se a agir, invocando razões aplicáveis a todo o grupo, já expliquei. As questões comuns de fato de direito são comuns ao grupo e predominam sobre qualquer questão que afetar apenas individualmente, também já expliquei. A grande característica que diz respeito à questão da legitimidade era essa, da certificação de que os representantes da categoria estejam técnica e adequadamente instrumentados para atender os interesses da classe, tá certo? Muito bem. Agora, no sistema americano, vou repetir aqui que é importante para aquela explicação que eu já dei, mas aqui vai se casar melhor para essa explicação. Isso funciona em alguns estados de forma eficiente. Por quê? Pelos seguintes motivos. Primeiro, porque cada estado lá tem um processo autônomo em cada estado. E aí, alguns estados facilitam as coisas e outros não. Dificulta, e naqueles estados que a legislação dificulta, aí não funciona. Por exemplo, tem estados que têm legislação que pede que seja cientificado todos os titulares do direito presencialmente. Aí, o que acontece na prática? É para não haver essa ação. Aí, o que vai acontecer? Só pode haver uma ação individual. Todo mundo que quiser ir à justiça vai ter que ajuizar uma ação individual. Tem estados que são assim. Agora, outro problema. Lá na Justiça Federal de lá não existe essa ação coletiva também. Não porque não é permitido, é porque um caso, na década de 60, foi para a Suprema Corte Americana. Que havia uma discussão exatamente se deveria ser cientificado todos os interessados ou não. E a Suprema Corte Americana, na época, disse, e até hoje não mudou esse ponto de vista, está lá, valendo, está vendo? Que era preciso cientificar pessoalmente todos. Aí, pronto, na Justiça Federal ficou inviabilizado o uso dessa ação coletiva. Na Justiça Federal de lá também é. Por quê? Porque, nesse caso, diante do sistema americano, ficou vinculado às decisões da Justiça Federal. Pronto. Bom, e onde é que funciona, professor? Funciona nos estados em que o Código de Processo autoriza que, nesta espécie de demanda, haja apenas uma publicação no Diário Oficial ou no jornal, sei lá, uma publicação através de órgãos oficiais de jornal, de imprensa, etc., e que essa publicação, por si só, implica em cientificar todos. Pronto. Resolve o problema. Tá certo? Aí, nesses estados, funciona a ação. Mas nos estados, por que não faz isso? Rapaz, isso é uma questão. Olha, é aquela história. O brasileiro quer consertar as coisas. Nós queremos consertar. Por que não se faz a lei desse jeito? Por que não está desse jeito? Porque não, cada um faz, porque cada um tem uma cultura, um costume, uma forma de viver, e eles acham que aquilo está certo. O sistema americano é muito impressionante. As outras culturas lá fora. Eu vi muito nessas viagens que eu fiz já na vida em estudo. Eu vi, por exemplo, uma vez na Nova Zelândia. O brasileiro quer logo consertar as coisas. E por que essa lei é desse jeito? Eles têm um grande debate com a questão indígena de lá, que são os maoris, né? Porque lá 15% da população é maori. Então, o negócio lá é sério, né? Os maoris lá, eles têm uma força política muito grande. Aí né, nas aulas que a gente assistia lá de determinados assuntos, então, aí tinha lá uma professora que era maori, numa determinada matéria. Você pensa que eles dão a aula na sala de aula que os outros professores dão? Nós tivemos que deslocar lá para a sala de aula num local do campus, mas separado, e a sala ao modo dela. Como era o modo dela? Chegou lá, era uma barraca. E com areia que você chegava,
tirava a roupa para ficar mais... tirava o sapato, ficava de pé descalço e tinha que se sentar lá na areia e assistir a aula dela. Ela era doutora, maior especialista da matéria sobre o assunto. Você tinha que assistir ela lá, da forma que ela dava. Você imagina isso no Brasil. Não foi pra... Mas aí nessa aula dela surgiu muito problema sobre a questão dos maores e as divergências deles lá. E quando voltou para a aula de um professor da civilização moderna, né? Aí houve uma pergunta lá que eu achei muito interessante. Mas, professor, por que não se adota isso daí? Não faz isso? Olha, isso quando houve a descoberta aqui, há não sei quantos séculos atrás, foi feito desse jeito. Está dando certo até agora, vai ficar desse jeito. Olha aí como são as coisas. É assim. Não tem que mudar porque tem um inconveniente. Não, vamos conseguir conviver com a inconveniência. Pronto. E dá certo. Se tiver dando certo, tem que mudar nada. Aqui muda a lei todo dia. Não. E é a mundiça que está no poder naquele dia, né? É a mundiça que está no poder. Não, vamos fazer a lei agora. Nós estamos aqui no poder, vamos fazer essa lei desse jeito. Aí se faz, aí modifica a lei. Quando chegou outro grupo de mundiça, aí também, vamos mudar a lei, que isso aqui, eu penso desse jeito, então pensar desse jeito, eu fazia a lei desse jeito. E assim é a bagunça brasileira. É só isso. Ninguém respeita as coisas dos outros. Ninguém respeita a opinião. Você veja o seguinte, você conversa com qualquer pessoa, hoje em dia é um negócio assim, que eu até estou espantado. Eu não sabia que eu ia viver um dia na vida, num ambiente, no local, e não sabia que o mundo ia chegar a esse ponto. Qualquer coisa que fala, você diz, essa lei é uma porcaria, eu não vou atender isso. É engraçado, você não atende a lei, né? Você acha que é um absurdo a lei, tá certo. Agora, o que é que você tem para botar? Não, eu teria que fazer uma lei assim, assim. Agora, a sua, que você faz, se eu não gostar dela, aí como é que eu vou atender? Como é que vai ser agora? Não, a lei tem que ser a minha. Aí como nós temos 215 milhões de brasileiros, nós temos que ter 215 milhões de leis para cada uma leizinha específica, porque cada um quer a sua lei. Esse é o Brasil que se tem. É o que eu estou vendo aí, no dia a dia. Esculhambo com as coisas dos outros. Esculhambo com o parlamentar, com o judiciário, com isso, com aquilo, com os políticos. Aí no outro dia bota outro do seu. Aí faz igual ou pior. Isso eu venho vendo. Eu não estou dizendo dos últimos... Não estou falando de coisa dos últimos 10, 15, 20 anos, não, que isso daí é insignificante. Eu estou falando dos últimos 60. Certo? E mais alguma coisa, pegando a história, lendo alguma coisa da história. Meus amigos, desse jeito nunca se tem uma sociedade que vai ter um mínimo de segurança, um mínimo de estabilidade. Não vai ter. Vai ter que se conviver todo santo dia e o resto da vida. Tanto faz você viver 5 anos como 50 mil, com as divergências, com as insatisfações, com as conveniências e inconveniências. Vai ter. Isso você pode morrer, se rasgar todinho, explodir a cabeça de raiva, mas vai. Ou por outra morra. Mas vai ser assim. Não vai ser diferente. Infelizmente. Isso é bom. Não estou dizendo que é bom, não, mas é a vida. Não é bom também, não. Não acho, não. O bom era que fosse do meu jeito também. Eu acho que o bom era se fosse a lei. Se as leis fossem. Eu queria a minha lei, queria que a lei fosse assim, e que os outros aceitassem. Só que eu nem direito de fazer a lei tenho, porque não tem nenhum representante meu lá. Os que eu votei não estão lá. Olha, imagina aí. Quer dizer, eu ainda tenho que me sujeitar a uma lei que eu não tenho nenhum representante lá. Quando ela sai boa, eu gosto, graças a Deus, o inimigo fez igual coisa que me agradou. Quando não faz, acabou-se. Fica por isso mesmo.
Assim, e se fosse eu que fosse fazer? Podia ser uma coisa, ou um representante que fosse meu, podia ser uma coisa boa para mim também, podia ser outra que não fosse, mesmo se não é representante meu. Ora, mas imagina aí. Então vocês vejam o seguinte: nós não sabemos mais conviver civilizadamente entre ideias e concepções diferentes, divergentes. E a lei é a minha ou do meu que o meu grupo faça. Essas os outros têm que cumprir. Os outros têm que aceitar. Agora, eu não aceito desses que estão aí, ou desses que vieram, ou desses que saíram, ou tudo não presta. Meus amigos, então indique um caminho. Bom, a balbúrdia, eu também. Se é para aplicar a filosofia da quanto pior, melhor, ou da total e absoluta liberdade de viver como quiser, também é outra forma que cada um pensa que como é. Se você não quer ter regra, tira os sinais de trânsito e veja como é que o trânsito anda. Se você não quer ter regra, ótimo. A primeira coisa que tem que fazer é tirar todos os sinais de trânsito. Aí eu quero você andar. Ande. Saia do canto. Quando um sinal, apenas um sinal de trânsito, apresenta um problema, só falta um pouco rasgar a cabeça. Ó, Bruno já ficou sem cabelo. Talvez já tenha sido aí problema de sinal de trânsito, viu, Bruno? Brincadeira aí, viu, Bruno? Eu tô. Não vá me levar em consideração minhas brincadeiras, não, pelo amor de Deus. Pois é, pode rasgar os cabelos da cabeça, tudo, e por isso que o meu estão todo aqui. Eu nem mexi ainda, nem estou aperreado. Pode fazer o que quiser aí. Mas eu acho bom o sinal de trânsito, e o sinal de trânsito está funcionando bem direitinho. Inclusive, eles têm que estar sincronizados. Beleza, tudo é perfeito. Agora, tire! Tire os sinais de trânsito. Beleza, fica muito bom. Então vamos. É anarquia que se quer? Vamos para a anarquia. Ótimo. Vamos ver se vai funcionar essa sociedade. Então, desgraçadamente, eu não sei, para alguns, eu tenho que dizer, infelizmente, a sociedade só pode sobreviver em grupo social quando ela tem que obedecer regras que é feita até pelos outros e também lhe contraria. Isso é uma coisa. Quem não quiser se sujeitar a isso, vá para lá para aqueles lugares que tem aqueles negócios dos largados e pelados, e não tem ninguém lá, e você fica lá dentro daquela mata e vai ter que dar satisfação, arranjando o que comer lá, tomar banho ou não tomar banho, fazer o que quiser, o que não quiser. Pronto, uma forma de viver. Mas aí a tal da convivência social, minha gente, tem os inconvenientes. Fazer o quê? Não pode ser diferente. Infelizmente, isso é uma imposição da própria vida em sociedade. Hoje em dia, tudo é. E meu direito de eu poder fazer isso? Mas você tem o direito que quiser, você só não pode viver aqui comigo. Você tem o direito que quiser. Agora, você não tem o direito de estar com uma doença e me passar para mim. Agora, se você quiser não usar máscara, não quiser se vacinar, é um problema seu, eu também acho. Eu acho que você tem todo direito. Agora, você vai lá para aqueles lugares de largados e pelados. Não fica aqui comigo, nem perto. Não cruze com ninguém, nem comigo, nem com ninguém. Porque você não está mais mexendo no seu problema. Você já está mexendo com o problema dos outros. E tem uma regrazinha em direito que vem lá de Roma, quando o direito surgiu. Onde é que está o direito? O meu direito termina onde começa o do outro, meu filho. Isso é uma regrazinha simples, besta, mas para mim isso diz tudo. O meu direito termina onde começa o do outro. E o do outro só vai até o ponto que encontra o meu. Entendeu aí? Tá certo? Então eu tenho o direito de viver também. Eu tenho o direito de querer não adoecer. Eu tenho o direito de usar máscara, de me vacinar. Me deixa eu me vacinar e me deixa. Também não faça propaganda que vacina. Eu não vou fazer propaganda que vacina. Eu não faço. O poder público tem que fazer, tudo certo. Eu não. Eu vou me vacinar porque eu vou. Agora, se eu não quiser me vacinar, eu também não vou me vacinar. Só que eu ou não saio de casa ou me recolho a algum lugar que não tenha gente.
e que não tenha... Isso é perfeitamente possível. Eu já morei, já vivi no interior e sei que isso é perfeitamente possível. Você vive lá dentro de das grutas, dos grotões da vida, e você não tem contato com ninguém, não vê, nem, se não quiser ver, gente nunca vê. Isso aqui mesmo, dentro do estado do Rio Grande do Norte, você pode viver desse jeito, certo? Você só não pode viver ir para o supermercado, ir para o shopping, estar num ambiente que tenha muita gente, aí você não pode. Porque aqui a questão não é sua mais. A questão não é você. A questão são os outros. E os outros não vão querer isso porque eles têm direito também. A questão é essa. E isso é uma regrazinha de direito que vem desde os romanos. Que o meu direito termina onde começa o do outro termina onde começa o meu. Isso é simples. É simples isso. Eu vou sair daqui, eu quero ir daqui para... Agora você vai daqui para Parnamirim, quase não tem um sinal, mas você diz, eu vou sair a 150 quilômetros e não vou parar em lugar nenhum. Eu só quero saber se você vai andar mais de 200 metros, porque aqui do jeito que os sinais é de 50 metros, de 30 em 30, eu quero ver se você vai andar 100 metros. Sai a 150 quilômetros e sem parar em canto nenhum e na velocidade. Eu quero ver se você vai sair. Pronto. Aí você pode viver do jeito que você quiser. Não é assim, a sociedade tem as inconveniências. E quem não quiser viver dentro dessas inconveniências, vai lá para dentro da mata, fica lá, um Robson Crusoe lá da vida. Tem isso, não tem problema. Eu acho que as pessoas têm realmente o direito de autonomia de fazer o que quiser. Só não pode atingir o direito dos outros. Porque aí não é mais vida em sociedade. Certo? Não é mais vida em sociedade. São essas coisazinhas que o direito é fácil de entender, de compreender, né? Aí nem precisava do processo. Mas não, aí precisa do processo, olha. O processo é uma coisa extraordinária, não é para ter. Por isso que os juízes americanos, europeus, eles ficam dando nada de regra quando entram com ação. Meu amigo, por que você não cumpre essa regra? Tá vendo? As regras são para serem cumpridas. Senão você não vai viver em sociedade. É isso. E outra coisa, a regra não é feita do jeito que eu quero, não. Quando sai do jeito que eu quero, meu Deus do céu, foi uma sorte. Tirou a sorte grande da vida. Mas não é, tantas vezes não é assim. Infelizmente, desgraçadamente, tem essas situações. Certo? Bom, minha gente, agora nós vamos ver o quê? A evolução constitucional e legal da questão das legitimidades. Nós temos, numa sequência histórica, uma cronologia histórica, vamos chamar assim, nós teríamos a ação popular, a ação civil pública, aí nós temos as legitimidades que vieram na Constituição de 88, aí depois passamos a ter a ação, a questão da legitimidade no Código do Consumidor, que foi o primeiro processo coletivo depois da Constituição, aí depois do Código do Consumidor nós tivemos mandado de segurança coletivo, nós temos ação de improbidade, ação de corrupção das empresas, nós temos uma ação de uso campeão coletiva, nós temos quais mais, meu Deus do céu, mandado de injunção coletivo. Olha como houve uma evolução muito grande. E temos, sim, os controles de constitucionalidade concentrado, temos a questão das legitimidades nas ações eleitorais. Olha aí a quantidade de situações que surgiram nos últimos de 80 eu vou colocar de 85, né? De 85 para cá, que são aí quantos? 15, 35, 36 anos. Nos últimos 36 anos. Apesar da lei da ação popular ser de 65. Mas a ação popular, nós vamos ver aqui, que ela não foi criada com a concepção de um processo coletivo. Essa que é a realidade. E aí nós vamos ver uma peculiaridade logo na questão da legitimidade da ação popular, exatamente por isso. Tá certo? A legitimidade na ação popular tem algumas peculiaridades, porque não foi concebida à luz de um processo coletivo. A ação civil pública foi. Certo? Então, vamos ver aqui a questão dessa legitimidade. A Constituição é pródiga em trabalhar a questão da legitimidade, né? Começando, vamos dizer aqui, vamos para, cronologicamente, vamos para a ação popular mesmo. Cronologicamente, vamos para a ação popular. A ação popular,
que foi criada? A ação popular ela foi criada em 1934, certo? Mas só veio a ser regulamentada em 1965, 31 anos depois. E a lei que a regulamentou ainda é a mesma hoje, que é a Lei 4717, ou seja, 4.717, de 1965. Tá certo? Agora, vamos aqui para o texto da Constituição e verificar, porque hoje, atualizada a Constituição, nós hoje temos aí o artigo 5º, inciso 73, né? 73, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Que eu peguei aqui o texto da Constituição também, né? Aí, na Constituição, no artigo 5º, inciso 73, 71, 2, 3. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Ficar só aqui no dispositivo é artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Aqui nós temos o quê? Nós temos a famosa legitimidade da ação popular. A legitimidade, desde a origem da ação popular, em 1934, é essa. O cidadão é legitimado para a ação popular, para ajuizar uma ação popular, que foi criada, foi trazida para o sistema jurídico brasileiro em 1934, mas só foi regulamentada em 65, só passou a existir a ação popular de 65 para cá. Né? Hoje a lei é a mesma. Agora, o texto da Constituição é outro. Né? O texto da Constituição é aí o artigo 5º, inciso 73. Mas a legitimidade não alterou nada nesse aspecto aí. Agora, vejam interessante aqui como foi criada. Aí aqui eu vou explicar a situação da ação popular, como ela não foi concebida sob a égide de um processo coletivo. Então, como foi que foi trabalhada a questão da ação popular? A ação popular foi trabalhada na seguinte situação. Discutiu-se muito quem era que ia ser o legitimado de uma ação popular. Aí, como naquela época não se conhecia a doutrina do processo coletivo, né, em 1965, no Brasil, discutia-se isso muito na Europa, principalmente na Itália, mas no Brasil, nada. Então, o que se fez? Vamos raciocinar em cima do que se tem de conhecido. E o que era que tinha de conhecido naquele momento histórico? As ações de classe do sistema americano, que são antigas. Né? E como foi que foi feito? Foi feito o seguinte: olha como foi raciocinada a questão da legitimidade do processo da ação popular. Olha que coisa. Ela foi raciocinada, a legitimidade, em cima da teoria da representação adequada. Imagina aí. Agora, para a defesa de direitos difusos. Aí, como foi que foi raciocinado naquele momento histórico? Isso os autores clássicos explicam. Esses autores novos não explicam. Não tem nada disso, não sabe de nada. Aí você veja, como é que você explica que a legitimidade do cidadão? Pois foi feito o seguinte, foi orientado no seguinte aspecto. É o seguinte, como é para a defesa a ação popular, é uma ação na defesa do patrimônio público, dos interesses públicos, de gestão pública, etc. Certo? Bom, o patrimônio público pertence a toda coletividade, toda a sociedade, certo? Acontece que cada cidadão, sim, e ela foi pensada originariamente, ela foi pensada para a defesa do patrimônio público, no que dizia respeito, e diz ainda, também é protegido, mas tem outros direitos hoje, não patrimoniais, para a defesa do patrimônio público naquilo que fosse economicamente e patrimonialmente aferível. Tá certo? Então, era o seguinte: prejuízo do patrimônio público, um prejuízo de R$1 milhão. R$1 milhão naquela época era muito dinheiro. Hoje, R$1 bilhão é insignificante, mas R$1 milhão naquela época, nossa, era talvez o PIB brasileiro, né? Então,
significava o seguinte: esse R$ 1.000.000, se foi de prejuízo, meu amigo, cada brasileiro sofreu uma fração de prejuízo, olha aí. Então, cada brasileiro é titular de uma fração desse prejuízo. E aí, isso, matematicamente, é possível se aferir, que você de qualquer que seja o tamanho do prejuízo, você é titular de uma fração desse prejuízo. Em razão dessa circunstância, você vai a juízo defender a sua fração de prejuízo que você sofreu e representar os demais cidadãos brasileiros. Olha aí o raciocínio da legitimidade da ação popular no Brasil. Isso em cima de um direito difuso. Isso teve que, como o direito difuso é indivisível, como foi que foi feita a divisão? A divisão foi feita abstratamente, dentro de uma forma matemática, que são os conceitos matemáticos, que são as formas de você ver a ciência da matemática também. Quem é da área técnica e quem gosta de matemática, é difícil encontrar em direito, mas aqui lá tem um que gosta. Você vai ver que é disso mesmo. Então, foi se buscar um conceito abstrato, matemático, certo? Para explicar a questão da legitimidade do cidadão na ação popular. Olha como foi originariamente. Bom, mas hoje, professor, já podia mudar. Mas aí agora não, o raciocínio é outro. Hoje trabalha com o legislador quis dar, olha, porque quem é o legitimado na ação coletiva? Aquela pessoa, aquela entidade, aquele órgão, pessoa física ou jurídica, que o direito diz que é legitimado. Pronto. O raciocínio hoje é esse. Mas na época não foi com esse raciocínio. Na época foi justificando que um cidadão era titular de uma determinada fração do prejuízo que fez, que a administração pública e o poder público pudesse vir a sofrer. Entenderam aí como é interessante? Os momentos históricos que justificam os institutos jurídicos, certo? São totalmente diferentes. Aí hoje, inclusive na Constituição de 88, se quis tirar o cidadão. Não, pode deixar agora, mas o cidadão foi criada uma fórmula matemática para poder justificar. Sim, mas hoje basta que a lei diga que ela é legitimada, acabou. Basta dizer isso. Aí por isso ficou. Aí disse, deixa a ação popular do jeito que estava, só com o cidadão, e a ação civil pública se dá as outras legitimidades que poderia se dar na ação popular. Pronto. Aí vamos deixar os dois institutos, os dois se conciliando. Olha aí as coisas como são interessantes. Aí permaneceu, mas originariamente a legitimidade da ação popular foi justificada e explicada por essa circunstância. Tá certo? É bom vocês irem pesquisar aí, para vocês verem. Pesquise aí, Seabra Fagundes, controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Pesquise autores. Ação Popular, eu acho que de Pontes de Miranda. Se vocês encontrarem esses livros, eu tenho, mas eu queria que vocês encontrassem, vocês vissem isso, entendeu? Essas explicações. E outros autores clássicos da década de 60, 70, para poder vocês saber por que o cidadão, o legitimado na ação popular. Ok? Bom, hoje atende ao novo sistema. Indicado pela ordem jurídica, indicado pela Constituição, indicado pela lei, o cidadão como legitimado. Pronto. Está dentro da teoria de o quê? Da teoria da substituição processual, da teoria da imposição legal, teoria da legitimação extraordinária, da legitimação anômala, está dentro dessa teoria. Hoje é explicável por essa teoria. Mas na origem não foi assim. Tá certo? Muito bem. Outra situação que nós poderíamos encontrar aqui. Sim, vamos para a ação
civil pública, né? A ação civil pública no artigo 5º, da Lei 7347, de 1985, certo? Quem foi que o legislador elegeu como legitimado na ação civil pública? O legislador elegeu como legitimado na ação civil pública quem? Exatamente, primeiro, o Ministério Público. Olha aí, Ministério Público, certo? Quem mais? A União, os estados, municípios, suas autarquias, certo? Esses daí são outros legitimados que estão aqui exatamente no artigo 5º, né? Da Lei 7347, que é a Lei da Ação Civil Pública. Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar. Primeiro, o Ministério Público. Sim, aí depois veio... não tinha na origem da ação civil pública, aí depois veio o defensor público. Então, o Ministério Público, olha, o defensor público está indicado na lei lá, aqui no artigo 5º da lei. Ministério Público, Defensor Público, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, as autarquias, empresas públicas, fundações e sociedade de economia mista, no inciso 3 e 4, certo? Aí vem o inciso 5º e diz: a associação que, concomitantemente, a associação, prestem atenção dessa associação, que eu já falei dessa história de associação, disse que a gente ia trabalhar melhor quando chegasse na legitimidade, e nós vamos trabalhar aqui, nesse dispositivo e em outros dispositivos. E olha aqui a associação que concomitantemente, primeiro, esteja constituída pelo menos um ano nos termos da lei civil, isso é uma questão meramente formal, ok? Segundo, que é a linha B, inclua entre suas finalidades institucionais, a associação inclui entre suas finalidades. Onde é que uma associação inclui entre suas finalidades? No objeto do estatuto dessa associação. Aí você vai saber se é uma associação dessas que nós vamos falar aqui ou se é outra espécie de associação. E essa qual é, professor? Essa daqui é a seguinte. Inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ou seja, uma associação que se preste a fazer a defesa de qualquer desses direitos que estão enumerados no artigo 1º da lei. Se você pegar o artigo 1º da lei, você vai ver que o que está lá está repetido aqui, nesse artigo 5º, inciso... quanto? 4, 6, quanto? Inciso 4, inciso 5, a linha B. Ou seja, é uma associação na defesa de direitos difusos. São direitos difusos, direito ao meio ambiente, direito ao patrimônio histórico, artístico, histórico, cultural, está aí, olha, certo? Se a associação tem no seu estatuto definido o objeto, que é a Associação da Defesa das Árvores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Associação na Defesa do Patrimônio Histórico da cidade de Natal, a Associação na Defesa, diga aí, pelo amor de Deus, outro aí qualquer, do Rio Potengi, na defesa da conservação, preservação, não sei o que lá, do Rio Potengi. Pronto. Olha aí, essas espécies de associações que eu estou falando aí, se elas têm no seu objeto, no seu estatuto, essa previsão que eu estou dizendo, então são associações na defesa de direitos difusos e que podem entrar com ação civil pública exatamente para a defesa desses direitos que estão sendo objeto de seu estatuto. Vamos lá, André, pode falar. Opa, professor, boa noite.
Boa noite. Eu não sei se você se lembra, mas há um tempo atrás fez uma pergunta exatamente sobre com base num julgamento do STF, o RS 573.232, sobre a possibilidade do benefício aos associados. Aí você comentou para eu te lembrar no dia Certo. Ainda não sobre chegamos para comentar ela lá, porque eu estou comentando aqui a respeito, mas nós já estamos entrando no assunto. É outra coisa, viu, André? Você, por favor, você está com esse julgado é fácil a gente ter acesso, mas você, por favor, eu vou pedir um favor, você para a gente distribuir tarefa aqui, para não ficar concentrado, nem tudo para Bruno, nem tudo para mim, cada um tem uma tarefa. Já dei uma tarefa para João Barbosa, vou dar outra a você agora. Você Tranquilo. vai colocar no grupo esse julgado do Supremo. Você consegue? Tá certo? Vai colocar no grupo agora. Bruno vai. Coloquei aqui o link, professor, pelo menos da notícia do Conju. Você tem a notícia do Conju aí. Bom, aí, Bruno, com essa notícia do Conju, eu acho que tem a referência ao julgado, tá certo? Pronto, André, muito obrigado. Já fez o seu papel. Aí, Bruno, você pega essa fonte aí do Conju, aí com certeza lá no Conju está citado qual o julgado, aí você põe o julgado. Pode pôr também esse artigo do Conju, viu? É para a gente ir analisando a jurisprudência e também vendo o que a doutrina está dizendo a respeito. Nós vamos falar bastante disso. Não é esse assunto que eu estou falando aqui agora, mas nós vamos falar bastante dele. É quando a gente analisar o artigo 5º, inciso 21 da Constituição, certo? Nós vamos analisar esse material aí. Eu até vi, professor, que é muito recente, há uns 2 dias atrás, o STF entendeu que a associação pode propor um mandado de segurança coletivo, mesmo sendo dos filiados. Aí me pareceu até um pouco contraditório. Olha, exatamente. Olha como é interessante. Pega essa outra fonte aí também para a gente olhar o julgado e fazer comparação na hora. Porque é o seguinte aí, viu, André? Exatamente, olha aí, tá o outro. É exatamente isso que eu falei a vocês. É que eles não entendem de processo coletivo como a gente entende aqui, não. A jurisprudência contraditória. Jurisprudência contrária à lei. Na época que eu estava na faculdade, meu Deus do céu, esse assunto era muito... Pense num assunto que causava 2, 3 horas de debate entre os colegas lá fora da faculdade. O juiz pode julgar contra a lei? Não é que o juiz pode julgar contra a lei. Agora que o juiz julga contra a lei aí, à torta e à direita, a toda hora, de manhã, de tarde, de noite, fim da meio-dia, de madrugada, qualquer horário que ele julga contra a lei, contra a Constituição, contra tudo. E de forma equivocada, sem entender o assunto. Tá vendo? E nós vamos estudar esse artigo 5º, inciso 21 da Constituição, tá certo? Eu não vou nem começar ele hoje, porque ele merece tanta análise que não dá para a gente discutir, mas não temos tempo hoje que poderia ser. Mas eu só dizer, tem um fator histórico aí que é muito importante sobre essa questão dessa legitimidade, principalmente essas que estão na Constituição, eu vou chamar bem a atenção delas. É o seguinte, quando a Constituição... Vou deixar aqui só um questionamento para vocês irem já olhando. Quando a Constituição foi promulgada, em 88, quando começaram as discussões na Constituição, minha gente, não existia legitimidade nem de associação, nem de sindicato, na defesa de ninguém, de nada. Estão vendo aí? A única associação que tinha legitimidade numa ação coletiva era essa que está aí na Lei da Ação Civil Pública, porque a Lei da Ação Civil Pública é de 85, é anterior à Constituição. Era a única legitimidade de uma associação que existia na época. E essa associação aí, na forma que está nesse artigo 5º, inciso 5, a linha B, é uma associação na defesa de direitos difusos só. Isso não está significando dizer, agora, nesse momento histórico, nesse momento que eu estou falando, poderia entender, quer dizer que na defesa de direitos, uma associação só pode ajuizar uma ação civil pública uma associação na defesa de direitos difusos. Não. Foi quando a lei da ação civil pública surgiu, certo? Quando a lei da ação civil pública surgiu, em 1985, ela só tinha legitimidade para defender direitos difusos.
Porque a ação civil pública nasceu só para defender direitos difusos no primeiro momento. Esse aqui é o detalhe. Hoje, a ação civil pública ela se presta a ser a defender direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, mas por força do artigo 21, que veio com o Código do Consumidor em 90. Olha aí as coisas como são. É preciso a gente saber, olha, ter a visão histórica, sociológica, todos os aspectos têm que ser olhados para a gente entender as coisas. Não dá para a gente entender as coisas lendo um dispositivo de lei da vida, não. Não dá, certo? Bom, e como naquele momento histórico ninguém tinha legitimidade para nada, o Constituinte foi pródigo em criar legitimidades e criar ações coletivas. As ações coletivas em matéria de controle de constitucionalidade, nós não tínhamos controle. Nós vamos ver essa evolução do controle de constitucionalidade concentrado no Brasil, que é um dos temas da nossa matéria, e vocês vão ver que antes da Constituição, o controle de constitucionalidade concentrado no Brasil era quase zero. Só não era zero porque tinha uma previsão legal, constitucional, que dava 0,00001%. Pronto. Aí tinha um aí, matematicamente, justificando que existia. Mas, na prática, não existia. Mas a Constituição, nós vamos ver que a Constituição terminou sendo pródiga em matéria de controle de constitucionalidade concentrada. Tanto é que o Brasil, atualmente, é um dos países mais disputado no mundo em se buscar fontes de jurisprudência em controle de constitucionalidade concentrado, que o Brasil transformou-se numa verdadeira Alemanha. Essa é a realidade. Quando o Brasil era um país que se equiparava aos Estados Unidos, que era o controle de constitucionalidade difuso. Olha aí as coisas como são diferentes. Mudou totalmente. De 1988 para cá, o Brasil se transformou numa república alemã. Antes de 88, o Brasil era uma república americana. Olha aí, as coisas eram totalmente diferentes. As coisas, tudo que é preciso a gente se situar. Bom, mas o detalhe importante aí é o seguinte, minha gente, é que não tinha nenhuma associação que fosse legitimada. Então, o que fez o Constituinte? Diante do que tinha de lobby de participantes do Congresso Constituinte da época, o sindicato, por exemplo, do artigo 8º, inciso 3 da Constituição, nós vamos analisar isso daí, mas eu vou logo avisar, ele se transformou no substituto processual da defesa de toda a categoria. E o Supremo veio fazer a leitura disso daí há uns 5 anos atrás, mais ou menos, ou mais, uns 10 anos atrás, 8 anos ou 10 atrás, exatamente ampliando o mais possível a legitimidade extraordinária do sindicato no artigo 8º, inciso 3, porque a Constituinte o sindicato era minoria, mas tinha uma certa força, e muita coisa era simpática não só aos trabalhadores, como aos empresários. Então, terminou o sindicato foi o legitimado mais forte que saiu na Constituição de 88, você veja. Agora, a associação não tinha nada. Quem era que defendia? Apenas alguém disse, olha, nós precisamos criar também na Constituinte uma associação na defesa dos direitos dos seus associados, que é o artigo 5º, inciso 21 da Constituição. Certo? Só que essa associação, muito diferente do que está lá no artigo 8º, inciso 3, para o sindicato, ela vai ser o seguinte, ela vai ser uma espécie de representante. Porque se por acaso, quando for formada uma associação na defesa de seus associados, que tiver que seus associados individualmente autorizar o ajuizamento de uma ação, olha aí,
certo? Autorizar a juíza em defesa deles próprios e daqueles que autorizaram, aí pode essa associação ser legitimada num processo coletivo na defesa de seus associados, mas só aqueles que autorizarem expressamente ajuizar a ação, a associação em nome deles. Olha como foi criada aí na Constituição de 88. Essa forma é a forma que o Supremo ainda lê hoje na Constituição. Só que tem um detalhe. É que o Supremo faz essa leitura, que é uma leitura correta historicamente, para aquele momento histórico, meu amigo, e não tinha outras formas de associações. Não fosse na defesa do direito difuso. Direito difuso tinha. Essa daí nunca houve discussão nenhuma sobre essa questão das associações na defesa do direito difuso. A questão é a defesa do direito de seus associados. Aí o Constituinte disse: a gente dá aqui para a associação na defesa dos associados esse direito. Só que depois, meu amigo, nós temos aí associação, o tipo de associação que está no Código do Consumidor, que é depois da Constituição, o tipo de associação na lei do mandado de segurança coletivo, o tipo de associação no mandado de injunção, que é muito diferente do que está na Constituição. Aí você diz, uma pergunta logo, mas, professor, pode existir uma associação que vá além do que está na Constituição, do que a Constituição autorizou? Sim, até porque nem sindicato, nem associação teria necessidade de estar constando da Constituição, eles como legitimado, como representante, o que fosse. Não. Podia ser uma coisa criada pelo legislador. Tanto é que a Associação da Defesa do Direito Difuso, não existe discussão nenhuma, que ela já estava autorizada a fazer defesa do direito difuso através de ação civil pública antes da Constituição de 88 e 85. Entenderam? Como é interessante. Esses aspectos são muito interessantes. Agora, essas análises do Conjur aí, por exemplo, são muito boas, mas eles não vão a esse âmago das coisas, eles não vão ao verdadeiro motivo e às justificativas e às circunstâncias e peculiaridades históricas para mostrar que o Supremo está errado. O Supremo hoje, quando faz a leitura desse dispositivo para qualquer situação de associação na defesa do direito da classe, ele está totalmente equivocado, porque ele faz leitura que está na Constituição de situações que estão na lei totalmente diferente do que está na Constituição. Aí está errado. Porque se a matéria for de direito do consumidor, por exemplo, o Código do Consumidor trata de forma diferente. Para outras situações, e se o consumidor trata de forma diferente, e se o consumidor manda aplicar a matéria processual do processo em matéria de consumo no processo da ação civil pública, por força do artigo 21, que nós vamos ver também, aí a leitura do Supremo está totalmente equivocada. Agora, eu não vejo nesses trabalhos, já li esses trabalhos, e infelizmente não vi uma explicação plausível a partir da origem histórica, etimológica e tudo do significado dessas associações e da explicação dessas associações. Porque a primeira coisa, primeiro distinguir a associação na defesa de direitos difusos e a associação na defesa de direitos associados. Segundo, distinguir a leitura que foi feita originariamente na Constituição de 88 para deixar já um avanço aí, que foi naquele momento histórico extraordinário, mas que depois da Constituição isso evoluiu muito e o dispositivo não pode ser mais lido hoje apenas no berço constitucional. Não que o legislador constitucionalize o que está na Constituição, porque a minha ideia poderia levar a esse raciocínio. Não. É porque nós temos lei tratando de forma diferenciada e isso não é inconstitucional. Isso não é inconstitucional. Porque pode ser... A questão de legitimidade é uma questão que pode ser tratada através de lei ordinária. Então, a Constituição ela pode ficar superada
superada. A força eficacial ou a carga eficacial do artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal, hoje, está limitada aos casos em que não exista possibilidade de autorização, de existir já autorização legal para aquele caso concreto. Só nisso. Os outros casos que tem já lei que disciplinou, está diferente, muito além do que está na Constituição. Eu estou dando aqui esses aspectos para a gente, na próxima aula, fazer a leitura aí do artigo 20, do artigo 5º, inciso 21 da Constituição, e começar trabalhando isso, para a gente raciocinar essas coisas. E nós vamos trabalhar aí já duas legitimidades ao mesmo tempo, que é a do artigo 5º, inciso 21 da Constituição, com o artigo 8º, inciso 3º, no que diz respeito aos sindicatos, também na Constituição. E os sindicatos atingiram o ápice. Aí a coisa desapareceu o motivo de se discutir. A associação, como não veio o ápice, veio o mínimo, e depois foi dado coisas mais abrangentes do que está na Constituição, aí está existindo esse choque de interpretação por desconhecimento da ciência do direito processual coletivo por membros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Pronto. A questão é essa. Se resume a isso. Desconhecimento científico. Eles querem ler o texto da lei, extraindo ideias do texto da lei, pura e simplesmente. Não tem uma visão científica com toda a completude que se deve ter de compreensão do Instituto, sem deixar de aplicar a lei mesmo, do jeito que ela está. Isso daqui não é para fugir de texto de lei. Quando eu falo isso, minha gente, aplicar a ciência do direito para poder se entender o direito é exatamente para a gente aplicar o direito vigente e não como se faz por aí afora, e sem sequer justificar se a norma é inconstitucional, ineficaz, etc., não sabe nada disso, aí se aplica o direito de cada um. Não, eu estou mandando aplicar e eu estou dizendo que é para aplicar o direito vigente em norma positivada. Agora, precisa-se compreendê-la para poder saber o seu significado. A questão é essa. Isso é que nós precisamos saber. E ache bom, ache ruim, Supremo e STJ, eles não sabem tudo isso, não. A questão é essa. E os tribunais, Maria, os tribunais regionais federais, nossa, e os tribunais, os outros eu nem falo. A ignorância desse assunto é simplesmente de zero. É zero. O Supremo, o STJ, ainda faz um esforço, nós vamos ver, faz um esforço de ler cada coisa equivocada. Ainda, domingo passado, teve um artigo muito interessante da Tribuna do Norte de um professor, vocês, que foi meu aluno e hoje é professor de vocês, de Gleidson. O Supremo, sob um julgado do STJ, exatamente definindo que direitos individuais homogêneos podem ser protegidos da mesma forma direito difuso e direito coletivo, só que o conceito que o STJ dá lá, minha Nossa Senhora, está muito longe de ser um conceito de direitos individuais homogêneos, da forma que a gente dá aqui, que se compreende. E aí nós vamos ver isso, porque é que, às vezes, o Supremo e o STJ diz que o Ministério Público não é legitimado na defesa de direitos individuais homogêneos. Isso é uma aberração. Porque eles não explicam o direito individual homogêneo do jeito que é para ser explicado. Eles explicam com terminologias que estão no próprio texto, querendo dar uma leitura, uma compreensão daquele texto. Tem nada a ver. E eu vou explicar isso aqui tudo bem direitinho. Já estamos começando a descobrir os podres da vida, viu? Já estamos começando a descobrir os podres da vida. Tá certo? Mas é assim, agora a gente já entende agora o que é legitimidade. Aí agora a gente vai tratar essa legitimidade e a gente vai descobrindo as aberrações de jurisprudência e de doutrina, quando também se equivoca, os doutrinadores também erram às vezes. Certo? Não é fácil, não. Você não erra, não? Erro.
Eu não comecei a ensinar com essa visão, não. Quando eu comecei a ensinar, minha visão estava muito próxima dessa jurisprudência, porque era muito estreita ainda. Mas eu enriqueci conhecimento, fui atrás, corri atrás do prejuízo. Fui buscar doutrina estrangeira, fiz curso no estrangeiro, fui buscar conhecimento para eu poder falar isso hoje com autoridade de conhecer a matéria. Tá certo? Eu acho que o professor precisa ter isso, pelo menos se aperfeiçoar, né? E aí passa para o aluno, olha, já passo de graça, tudo debulhadozinho, que beleza, não precisa. Vocês agora só ir buscar uma pesquisa e completar e vão chegar a essa conclusão. Né? E os autores fazem o maior esforço nesses trabalhos aí que você mandou. Eu vou fazer uma releitura deles agora, vamos para o grupo, no grupo, né? Que é para fazer uma releitura para mostrar onde é que está o equívoco também da própria doutrina quando analisa. Ela está certa em chegar à conclusão que o Supremo errou, mas está errada na análise que faz para dizer que ele está errado. Os dois termos estão errados, tá vendo? Quando não se conhece o Instituto na sua completude, aquilo que eu já até disse. Eu disse, às vezes, até uma decisão equivocada sai correta, mas por fundamentos que não justificam. É o que acontece nessas situações. Entendeu? No caso do trabalho de Gleitz, não, ele só fez colocar como foi com o STJ dele. Ele não opinou. Tanto é que eu disse, não, está muito bom, o STJ chegou a uma conclusão correta, você não fez a análise todinha, só que esse conceito aí de direito individual homogêneo está totalmente errado do STJ. Somente isso. A questão é essa. Tá bom, pessoal? Hoje é quinta, né? A gente passou em uma semana sem aula, ainda vai ter aula quase no final da outra semana, quer dizer, já vai de semana de novo, né? Então, até segunda-feira, se Deus quiser, a gente vai voltar exatamente analisando o artigo 5º, inciso 21, e artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, tá bom? E depois